Graça e paz, meus amados irmãos, hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, estamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo 1 Crônicas, capítulo 25, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens dos reis. Continuamos aqui vendo o zelo de Davi com o culto a Deus, designando cantores, compositores, instrumentistas, que agora a partir de Davi passam a fazer parte da adoração ao Senhor. Quando a gente leu da construção da tenda lá no deserto e da escala dos levitas e sacerdotes, não haviam levitas e sacerdotes designados para louvores, mas Davi é um poeta, Davi é um compositor, Davi tem um espírito sensível e ele gosta da música e da poesia. E agora ele designa cantores entre os levitas exclusivamente para este serviço ao Senhor. Isto é muito interessante. Versículo 3: quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. A gente vai ver futuramente estes líderes, cantores, Asaf, Emã e Jedutum, como compositores de salmos de louvores ao Senhor. Versículo 4: quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Esse versículo enfatiza como naquela cultura ter muitos filhos era visto como sinônimo de bênção de Deus e poder. Nesse versículo 5. Versículo 6: todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Há uma curiosidade, eu acho que eu já até falei em leitura anterior, mas volto a falar, que aqui se diz no versículo 6 que esses líderes dos louvores estavam sob as ordens do rei. Antes, quem liderava os trabalhos no templo, e provavelmente ainda continua nesse aspecto de trabalhar nos sacrifícios, eram os sacerdotes, que orientavam, que designavam o trabalho dos levitas. Agora é o próprio rei que designa os cantores. Versículo 8: lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. Palavra interessante aqui sobre discipulado, que era papel dos mais velhos a serem orientadores dos mais novos. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José. A segunda para Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo.
A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 25ª, aliás, a 18ª, eu olhei o número 25 do versículo 25, né? A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliate, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Aqui tem vários nomes bastante estranhos. Alguns desses nomes são, alguns cristãos têm adotado como nome para os seus filhos. Eu já falei lá no começo da leitura das genealogias de 1 Crônicas que um estudo interessante na Bíblia é ver o significado dos nomes. Muitos desses nomes estão relacionados ao Deus de Israel e, de certa forma, demonstram a fé daqueles pais, né? Porque está relacionado ao seu Deus. E um detalhe interessante, eu estou vendo aqui esse último nome do Romantiezer. Um dia desse eu conheci, lá em Goiânia, um rapaz chamado Romantiezer, e eu lembrei que esse nome era bíblico e ele confirmou que os pais se basearam nesse nome bíblico para colocar do filho esse nome. Só conheço um Romantiezer. Conheço Ezer, tenho um amigo pastor cujo filho é Ezer. Meu filho se chama Joézer, que era um dos valentes de Davi, né? Um dos meus filhos se chama Joézer. Tem outro filho chamado Jonatas, que o Jonatas na Bíblia mais conhecido era o filho de Saul, amigo de Davi. O nome Jonatas significa dádiva de Deus. Joézer, me parece que significa, não me lembro agora o significado do meu outro filho que se chama Joézer. O significado do nome me parece que é Deus é grande. E a minha filha se chama Joquebede, se eu não estou enganado, agora eu não me lembro exatamente o significado, mas significa Deus é minha fortaleza. Escolhi os nomes dos meus filhos pelos significados. Jonatas e Joquebede são mais ou menos comuns, porque Joquebede era a mãe de Moisés. E Joézer não é tão conhecido assim, mas era um dos soldados de Davi, um dos valentes de Davi. E o significado me parece que é Deus é grande. É isso aí, encerramos a leitura de 1 Crônicas capítulo 25, e amanhã a gente volta para continuar esta leitura às 5h30 da manhã. Eu aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.